1 Samuel, capítulo 7. Então os homens de Quireate-Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahvé. Samuel, libertador e juiz. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Quireate-Jearim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: Se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos e estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. E Samuel prosseguiu proclamando: Reúne, pois, todo Israel em Mispa, para que eu possa interceder por vós perante Yahvé. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram: Pecamos contra Yahvé, o Senhor, e foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispa, os príncipes líderes do povo filisteu subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhe rogaram: Não cesses de invocar o nome de Yahvé, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. E Yahvé o ouviu e respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu. Colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-car, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa Rocha do Socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deste modo, os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Israel durante todo o tempo em que Samuel viveu. As cidades que os filisteus tinham conquistado foram devolvidas ao povo de Israel, desde Ecrom até Gate. Israel conseguiu também libertar todos os territórios vizinhos a estas grandes cidades do poder dos filisteus, e se estabeleceu a paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou julgando e liderando Israel todos os dias de sua vida. Cada ano ele visitava Betel, Gilgal e Mispa, decidindo sobre as importantes questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde estava sua residência. Dali ele governava sua cidade e toda a nação de Israel como juiz e líder. E foi em Ramá que Samuel construiu um altar em honra ao nome de Yahvé, o Senhor. 1 Samuel, capítulo 8. O povo clama por um rei. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: Tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, essa expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel, e então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor.
O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: Atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Só Deus é o rei perfeito. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhes rogava por um rei. Ele declarou: Este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Determinará alguns como comandantes de 1.000 soldados e outro como comandantes de 50. Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita e construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus oficiais, criados, eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos serão todos tomados, conforme a sua vontade, para seu uso particular. Exigirá também de vós 1/10 dos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos dele. Então, naquele dia reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém, Yahvé não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: Não, queremos ter um rei. Eis, pois, que seremos como todas as demais nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. Então, depois de ter ouvido tudo que o povo expressou, Samuel repetiu diante do Senhor. E o Senhor determinou: Satisfaz, portanto, o desejo deste povo e constitui-lhe um rei. Então Samuel respondeu aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel, capítulo 9. Saul vai de encontro a Samuel. Havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente em sua região. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Certo dia, aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se desgarraram e fugiram. Então Quis pediu a Saul: Filho, chama um dos criados e vai à procura das jumentas desgarradas. Percorreram toda a região montanhosa de Efraim e vasculharam a terra de Salisa, mas não as encontraram. Seguiram pelas terras de Saalim, contudo as jumentas também não estavam lá. Então atravessaram todo o território de Benjamim e mesmo com todo esse esforço não as acharam. Chegando ao distrito de Zufi, sugeriu Saul ao servo que o acompanhava: Vamos voltar, caso contrário, meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco. Entretanto, o servo lhe aconselhou: Nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá, é bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Mas Saul ponderou ao criado: Se formos, que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforje, e nada mais temos a oferecer pelos préstimos deste homem de Deus. O que podemos fazer? O servo pediu a palavra e ofereceu a Saul: Ocorre que ainda tenho comigo cerca de 3 gramas de prata, que darei com prazer aos homens de Deus, e ele nos ajudará em nossa jornada. Nos tempos antigos, em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: Vinde, vamos ao vidente, porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Então Saul replicou ao seu servo: Falaste bem, vamos então. E chegaram à cidade onde morava o homem de Deus.
Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e indagaram a elas: O vidente está na cidade? Ao que elas prontamente responderam: Está sim, logo ali adiante. Acaba de chegar um pouco antes de ti. Mas apressa-te, ele veio à cidade porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar que foi erguido no monte. Assim que entrardes na cidade, vós o achareis antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá antes que ele chegue ao lugar alto, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade. Subi, pois, depressa e logo o achareis. Subiram então à cidade. Quando iam atravessando a porta, Samuel saía em sua direção a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como líder sobre Israel, meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: É precisamente este o homem de quem te falei. É ele quem governará o meu povo. No entanto, Saul se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta da entrada da cidade e lhe rogou: Por favor, podes indicar-me onde fica a casa do vidente? Ao que Samuel respondeu a Saul: Sou eu o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar, pois hoje comereis comigo. Amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Quanto às jumentas que se extraviaram de suas mãos já há 3 dias, não te aflijas por elas. Eis que já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a ti e a toda a família do teu pai? Saul, espantado, respondeu prontamente: Porventura não sou eu um simples benjamita, a menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim? Sendo assim, por que o Senhor está me dirigindo essas palavras? Então Samuel tomou gentilmente a Saul e o seu servo e os conduziu ao salão de festas e lhes ofereceu o lugar de maior honra, a cabeceira da mesa, onde estavam assentados cerca de 30 proeminentes convidados. Em seguida, Samuel dirigiu-se ao cozinheiro e solicitou: Serve aquela porção de carne que te recomendei que separasses. E o cozinheiro imediatamente trouxe a coxa do animal preparado com tudo o que estava sobre ela e a depositou diante de Saul. Em seguida disse Samuel: Eis, aqui está diante de ti o que fora reservado. Come, pois te foi guardado para esta ocasião, a fim de que o comesses na companhia de muitos ilustres convidados. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Ao raiar da aurora, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço para se despedir, dizendo: Levanta-te para que eu te acompanhe até a saída da cidade. Saul se levantou e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam em direção à saída da cidade, Samuel pediu a Saul: Fala ao rapaz que passe adiante de nós. O servo de Saul passou, e Samuel disse: Tu, porém, espera aqui, a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para ti.